Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, na santa graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que Deus nos concedeu para a glória dele e para que possamos testemunhar do seu santo nome. Quero, neste Café com Bíblia, dividir com você uma breve reflexão no texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos dá de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra de Pedro à igreja em Roma, meus irmãos, uma igreja que sofria perseguições, mas Pedro, além de ter tempo em escrever a sua epístola no sentido de exortar os irmãos em Roma para que permanecessem firmes e fiéis à palavra do Senhor, ele ainda também dedica um pouco do seu tempo a falar aos mais jovens, porque conhecemos, meus irmãos e minhas irmãs, a impetuosidade de um jovem. O jovem normalmente é adiantado nas suas respostas, nas suas soluções, na resolução de problemas. Então, imaginem vocês, diante de toda uma perseguição implementada pelo imperador romano sobre a igreja em Roma, como estavam se sentindo os jovens, muito provavelmente atemorizados com tudo que estava acontecendo, muitos provavelmente querendo negar a sua fé, e Pedro então diz a eles: olha, ouçam os mais velhos. Não só ouçam, mas respeitem aqueles que são mais sábios, têm mais experiência de vida, sabe muito mais do que vocês, de tudo que é circunstancial nessa vida. Assim, portanto, Pedro ele vai conjugar essa questão de comportamento do jovem em relação ao mais velho com a exortação àquela igreja romana que estava sendo perseguida a permanecerem fiéis. Pedro, então, ele, ele escreve a essa igreja no sentido de fortalecer a fé, fortalecer a esperança, fortalecer a comunhão mútua, fortalecer o amor mútuo ali, não só entre velhos e velhos, mas também não só entre jovens e jovens, mas numa comunhão em todo o corpo. Jovens trazendo uma palavra de sabedoria, idosos, velhos trazendo uma palavra de sabedoria sobre a vida dos jovens, e os jovens com todo o seu vigor, né? Sendo ali então jovens, homens e mulheres, permanecendo firmes e fiéis na rocha que é Cristo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro está nos dizendo aqui que a comunhão do corpo não se dá só entre jovens e jovens, ou entre velhos e velhos, ou entre mulheres e mulheres, ou homens e homens. Pedro está aqui dizendo que a comunhão da igreja se dá entre todos, sejam adultos, crianças, idosos, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Toda a igreja é o corpo de Cristo. Toda comunhão do corpo
é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Toda a comunhão da igreja é comparável à comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso exemplo maior de comunhão e de relacionamento. Portanto, meu irmão e minha irmã, não importa a sua idade, não importa o tempo de caminhada, não importa a sua experiência de vida ou a sua inexperiência de vida, o que importa é que quando somos membros do corpo, somos membros de uma comunhão plena em Cristo Jesus, somos membros, irmãos e irmãs de pessoas diferentes de nós, com tempos de existência diferentes, com modos de pensar diferentes, mas no fim, tudo converge para uma comunhão em Cristo. E Pedro, então, termina a sua palavra dizendo, olha, não permita que o diabo venha atrapalhar essa comunhão, não permita que o diabo venha tirar o foco principal da sua vida, que é a comunhão em torno da palavra e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai terminar dizendo, em Cristo nós somos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. A ele, portanto, o domínio eu completo, a glória, a honra e o poder pelos séculos dos séculos, porque é ele que nos mantém unidos em amor, em graça e em esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.